Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus Cristo possa estar sempre aqui na casa Caminho da Luz, em vossos corações, dos seus parentes, dos nossos queridos amigos ausentes e todos aqueles que têm o coração voltado à nossa casa e, obviamente, incluindo também aqueles que já desencarnaram. É importante notar que para falar da nova era, é imprescindível que nós voltemos ao passado e afirmam os nossos mensageiros divinos que já nas primeiras investidas do ser humano aqui na Terra, se sujeitando pelas condições climáticas e também pelas adversidades do mundo animal lá fora, se recolherem em cavernas para a preservação da vida. E nesse desenrolar, já se vê que existem, eles foram criando algumas norminhas, como é normal, para chegar ao ponto que nós chegamos hoje na doutrina espírita, sabendo da lei de progresso, como todos nós aprendemos aqui na doutrina, que esses primeiros, vamos dizer assim, ensaios ou rudimentos do comportamento humano foram já ali necessárias estabelecer algumas norminhas, algumas regras, para que a preservação da vida fosse seguir adiante. E hoje, pela doutrina, nós também temos a lei de conservação e nós sabemos o quanto ela é importante para a nossa vida, a preservação do nosso corpo para a evolução do nosso espírito. Pois bem, nós sabemos pelos escritos sagrados que esse povo, o povo hebreu, foram aqueles, segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, houve uns povos num determinado sistema lá de Capela, da constelação de Cocheiro, que foram exilados de lá, na época em que esse planeta estava na sua evolução para passar de um mundo de uma certa categoria para uma próxima, e esses irmãozinhos estavam um pouquinho, vamos dizer assim, atrapalhando esse movimento, que é o que está acontecendo agora, no momento conosco, aqui no nosso planeta. E foram convidados por Jesus no plano espiritual, e desses que foram convidados, o povo hebreu foram aqueles que cultivaram essa lembrança dessas promessas que estiveram com o nosso mestre no plano espiritual. E veja só, eu não tenho nada contra Adão, absolutamente não, mesmo porque no Livro dos Espíritos há duas perguntas sobre o Adão, a 50 e a 51, e Kardec, com muita sabedoria, perguntou: ele foi o primeiro homem que pisou na terra? Não. Eles responderam: os benfeitores da humanidade. Ele se preocupou com a data, e eles responderam: mais ou menos a data que vos assinalais, há 4.000 anos aproximadamente. Mas na questão, no item 59, ele vai fazer umas considerações que são bastante importantes. Olha, Adão não foi realmente o primeiro homem a pisar na Terra, já havia outras civilizações. Naquela época em que foi imprimido nos textos sagrados, eles não tinham essa cultura
para saber se existiam outros povos, não tinha o desenvolvimento que nós temos hoje, através do próprio celular, que se manda uma mensagem, já está chegando lá do outro lado em 2 segundos, de jeito nenhum. Eles nem escrita tinham naquela época, há 4.000 anos antes do nosso mestre amado. Então aí se vê uma grande dificuldade entre comunicação de povos. Então não há nenhum motivo para nós estarmos falando isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, não deixa de ser. O importante é que esse povo trouxe os oráculos divinos e que chegaram até nós hoje, graças a esse povo, que dali, a partir de Adão, foram mais 10 gerações até Noé, depois mais 10 gerações até o nosso pai, Abraão, daí seu filho Isaac, Jacó, e daí nasceram as 12 tribos de Israel, que foi esse povo que peregrinou com o grande legislador que nós vamos ver já já. E aí, esse povo, através do nosso irmão Abraão, que adquiriu essa fé, para ele se mover de onde ele estava, da cidade de Ur, na Caldeia, para ir para um lugar distante, sem saber para onde, que o Senhor prometeu a esse povo, para que lá, então, se desenvolvesse essa fé que o nosso pai trouxe para nós, o pai Abraão, que nós também temos isso enraizado na nossa doutrina de hoje, em um capítulo totalmente dedicado à fé que move montanhas, trazida por Jesus, e está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Mas voltando aqui aos nossos patriarcas antigos, que esse povo trouxe para nós, e que ficou como herança para nós até hoje, porque nós descendemos dessa sabedoria que eles trouxeram para nós. Allan Kardec, na doutrina espírita, vai nos trazer essa visão mais ampla do que nós estamos querendo trazer aqui hoje. Mas é óbvio que nós vamos iniciar exatamente como Allan Kardec colocou no capítulo 1, segundo o Espiritismo, que são as falas do nosso Mestre Jesus. E vai dizer assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido, completamente, até o último J e o último ponto. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 18, Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui vale lembrar muito bem, aqui é um trechinho do grande Sermão da Montanha, que Allan Kardec usou abusivamente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, se assim podemos nos expressar. Tamanha a importância desse sermão e da doutrina trazida pelo nosso mestre amado. E aqui, no primeiro ponto a pensar, para a gente refletir, é interessante pensar por que ele vem falar: não vim destruir a lei e os profetas, porque naquela época os que cuidavam do templo eram os sacerdotes, os que escreviam a lei eram os escribas. E aqui ele estava já querendo nos mostrar que nem sempre esses que estão ali como sacerdócio ou como escreventes da lei são aqueles que praticam a lei. Aqui ele já é uma grande alerta para nós. Vamos deixar esse gostinho no ar e vamos seguir um pouquinho para adiante, porque nós vamos voltar nesse assunto. E Allan Kardec elaborou esse primeiro capítulo com uma tamanha maestria que ele vai dizer o seguinte: as 3 revelações. Ele vai dar como Moisés, Cristo e o Espiritismo. Exatamente como nós acabamos de falar. Esse povo
trouxe essa mensagem através de um tempo em que eles eram escravos, que eles praticamente não tinham o conhecimento que nós temos hoje, a alfabetização, nem sabiam escrever, não havia nem escrita talvez, um povo totalmente escravo, massacrado, e mais 40 anos no deserto, sofrendo aquele frio, o calor do deserto, aquela situação bastante desconfortante, vivendo em tendas, e Moisés à frente, levando a mensagem adiante, até culminar. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Aí então diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, e não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher de teu próximo, não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo, nem ou sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e que por isso mesmo tem um caráter divino. Está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi trazido por Allan Kardec para mostrar para nós que essa lei é de todos os tempos. Ela tem a base da lei divina. Então, a gente perdeu um pouco o contato com essa lei, porque nós somos assim, nós ora estamos aqui, ora estamos no plano espiritual, aprendemos lá, voltamos aqui, há essa fase de esquecimento para a nossa reencarnação, onde é uma dádiva do nosso Pai, o que faz que nós esquecemos tudo que fizemos do passado e tenhamos um novo começo para que nós possamos, com esse esquecimento, poder sermos nós mesmos. A cada experiência que nós entramos no corpo, nós tenhamos uma nova oportunidade de crescermos novamente. Essa é a razão da nossa ida ao plano espiritual e retornar ao corpo de carne. Porque aí é onde está a dificuldade. Tudo aquilo que nós aprendemos no plano espiritual, nós viemos aqui na Terra praticar. Ou seja, não há facilidade. Uma hora que nós aprendemos lá, nós vamos vir exercitar aqui essa lei. É como fosse uma prova escolar. Nós temos que passar essa prova para termos a nossa responsabilidade na criação do nosso Pai. E isso não é uma fantasia nenhuma, isso é uma imposição do nosso Pai para ver se realmente nós estamos nessa comunhão com Ele, por causa que Ele é o Criador de tudo. Ele criou os céus e a terra, como diz no livro inicial, o livro de Gênesis. Deus criou os céus e a terra, ou seja, tudo. Era uma maneira que os antigos tinham de falar tudo na criação, como céu e terra, indicando como tudo. E eles traziam essa mensagem. É bom a gente notar que naquela época que foi trazida a mensagem, todo aquele povo, eles eram pagãos. Eles tinham, sabe lá quantos deuses, porque eles não entendiam, eles não compreendiam. Para eles precisava ter aquela imagem figurada. Enquanto ao passo que o povo de Israel não, trazia o Deus único. O único Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, que cada civilização que tinha contato com o povo hebreu, ficavam, inacreditavam naquilo que acontecia, porque o Deus dos hebreus é poderoso, aquelas coisas que aconteciam, que aconteceu com Moisés na saída do Egito,
aqueles fenômenos, e hoje nós podemos entender melhor, porque nós temos a doutrina espírita e nós conhecemos vários tipos de mediunidades. Está aí o livro dos médiuns para falar que há clarividência, clareaudiência e outras, psicografia, e vai explicar uma série de fenômenos. Isso que é o bonito da doutrina espírita, porque nós podemos associar hoje, com bastante discernimento, o que acontecia no passado. Antigamente não. Deus falou com Moisés. Pelo amor de Deus, Deus vai falar com alguém se ele a doutrina própria ensina que ele é imaterial, ele é eterno, ele é imutável. Como Deus nunca viu. João afirmou no evangelho dele, Deus nunca ninguém viu. Então hoje nós podemos entender, Moisés era um grande médium naquela altura, mas só que não havia explicação, não tinha como explicar aquilo. Era pela fé que eles acreditavam naquilo e seguiam adiante. A fé acima de tudo, na importância da fé como a mãe de todas as virtudes, como fala no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19. Essa fé era a mãe de todas as virtudes, que é a irmã da esperança. Mas olha só, o povo, para que serviu essa revelação da lei de Deus? É uma pergunta bastante importante. Porque vamos dizer, naquela época os povos eram bastante bárbaros. Vamos imaginar que Jesus chegasse naquela altura com a mensagem do amor, onde eles matavam por nada. Eles faziam sacrifícios de crianças. Era uma coisa bárbara. Se for ver no dia de hoje, isso é inaceitável. Certo? Nós não aceitamos mais isso hoje em dia. Naquela época eles faziam, em adoração aos deuses que eles tinham, eles faziam essas oferendas de crianças nos seus rituais. Pois bem, essa primeira revelação, o que veio fazer para esse povo? Veio abrandar o coração deles. Abrandando o coração deles, aí sim, nosso mestre pôde vir ao planeta e trazer a mensagem que trouxe para nós. A mensagem do amor eterno. Ele sim vem como mensageiro e vem em busca daqueles que estavam realmente desesperados, porque naquela época, lá na Judéia, principalmente, em Jerusalém, aquele que tinha qualquer defeito corporal era excluído. Criança, mulher, também não tinha valor nenhum. E Jesus não. Jesus vem exaltar todos aqueles que eram os mais necessitados, vamos dizer assim, que todos tinham direito a participar do reino que ele veio propor a nós. O reino de Deus. E para a gente poder melhor entender essa lei, nós temos que buscar agora a nossa doutrina espírita para que ela venha nos esclarecer. Que se deve entender por lei natural. É importante notar primeiro que Allan Kardec colocou um tema em cima dizendo assim, leis morais. Esse foi o título que ele deu. E aí ele entra assim perguntando, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixa de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então veja bem, a lei é natural e a lei de Deus é a mesmíssima coisa. Ou seja, não há imposição, porque eles estão dizendo aqui, indica. Quando você está numa estrada, você está seguindo para algum lugar, você vai olhar os sinais que praticamente estão. Não é isso, Tânia? Tânia gosta de ver as placas, sabe? Placa do 287, placa do 78. É isso, eu estou indo leste, eu estou indo este, no inglês eu estou indo leste e oeste. Então ela se baseia nisso muito, não é?
E de vez em quando ela faz uma perguntinha, né? É mesmo isso? É, vamos lá que tá certo. Então é a mesma coisa aqui. Não vai me bater lá em casa, hein? Você está falando as coisas. Aí é o seguinte, aqui está dizendo, indica o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Então, veja bem, é uma indicação, não é uma imposição a lei de Deus. É isso que a gente precisa entender. Porque a gente fala em lei, todo mundo já... A lei já dá um negócio no espírito do sujeito, dá uma estremeção, né, vamos dizer assim, e aí fica tudo difícil. Mas tem um fundo com bastante conteúdo aí, que é o seguinte, ele só é infeliz porque se afasta. Olha só, está nos indicando que se afastou, vai ter aquela coisinha triste que ninguém quer ter. O que é isso? Sofrimento. Porque você se afastou, você fica infeliz, ninguém quer sofrer. Aí está nos indicando, olha, seguir por esse caminho, sofrimento, dor. Olha só que interessante. A doutrina vai explicar isso para a gente. Então, olha, eles esclarecem muito bem. E com o nosso mestre? Porque Joana de Ângeles vai falar na obra Jesus e o Evangelho o seguinte, a lei do universo é a lei do amor. Aí então com Jesus a coisa fica totalmente diferente. O que era barbárie, agora a mulher ele passa a exaltar a mulher. Aqueles que eram os caídos, que não serviam para nada, disse, não, esses aqui já estão passando por sofrimento, por dor, esses aqui são aceitos. São aceitos antes daqueles que são sábios. Que é considerado sábio no nosso mundo atual. É interessante notar isso. Porque aquele que se acha que é o bambambam, que sabe tudo, como nós vamos ver, os nossos irmãos que adquirem conhecimento científico principalmente, infelizmente, nessas leis científicas que está aí, a prova que é lei natural, eles não conseguem enxergar isso. Eles só veem a parte material, certo? Não conseguem ver. Cegam. Jesus não. Esses caídos não, eles conseguem ver, porque o coração deles já está preparado para isso. Enquanto esse coração daquele sábio, que se acha que tudo, o coração está endurecido. A mensagem de Jesus, a mensagem espiritual não participa, não tem entrada. É como uma porta cerrada, ou um iceberg. Não encontra amparo nesse coração. Tá certo? E o que acontece? Para que serve a doutrina espírita? Essa é a pergunta. Nós sabemos que a doutrina espírita vem reviver o Evangelho do nosso Mestre Jesus, em todos os aspectos que for possível. Aqui ele está, desde o primeiro capítulo, já enfatizando do Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, não é muito pouco, mas 5, 6, 7 de Mateus, tem um pouquinho em Lucas também, 6, 9 e 12, que dá para a gente se observar o que está acontecendo, os atos de Jesus, e aí nós temos uma base, e com esse contato com o Evangelho é que o nosso coração começa a se modificar, e o nosso pensamento começa a adquirir um pouco mais de discernimento. É por isso que ele veio iniciar a nova era, o nosso mestre. Mas vamos seguir adiante na lei aqui, um pouquinho mais. É eterna a lei de Deus? Pergunta ele. Eterna e imutável como o próprio Deus. É o livro dos Espíritos aqui. Aqui está dando mais 2 dicas para a gente. Como nós, estudantes da doutrina espírita, sabemos que aqui, eterna e imutável, são 2 atributos da divindade, ou seja, de Deus.
E o que isso tem importância para nós? Porque nós conhecemos, como já falamos no começo, a lei de progresso. Aqui não há mais progresso. Aqui atingiu o ponto máximo de progresso. Aqui não tem. Aqui não tem mais progresso. O que tem progresso são as leis humanas, de país para país, que precisa adaptar suas leis aos costumes, ao clima, aquilo que vem acontecendo, a religiosidade daquele país, como é feito na crença, e nos projetos sociais da sociedade e tudo mais. Essas leis, sim, essas vão progredindo paulatinamente, ou seja, pouco em pouco. Mas essa aqui não, essa já não progride mais, já está no ápice. E está imprimido, como diz aqui, é eterno e imutável, está imprimido a mão do Criador nessa própria lei. Mas como eu falei para vocês no começo, ele colocou como leis morais. Mas é preciso, então, a gente entender o que é essa tal moral, porque senão a gente vai ficar pensando que a lei moral é se vestir bem, escovar os dentinhos, ir dormir na hora certinha, falar bom dia, boa tarde para o outro. Tá, isso é tudo um processo que nós temos que ter em mente, é claro, nós aprendemos as regras de boa educação, aquele que tem família, é claro, porque nós sabemos, infelizmente, que muitos nem têm direito à educação. Tal a importância. Ele vai perguntar aos benfeitores da humanidade, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Novamente, ele vai falar da lei novamente, mas aqui com um pouquinho de diferença. É aquele que faz o bem, a moral, é todo aquele que faz o bem para o bem de todos. Então aí ele já vai dar uma dica para nós do discernimento do mal e do bem. Já vai dar um parâmetro para a gente. Mas a gente vai ainda ficar assim meio confuso. Mas como é que eu vou fazer o discernimento? Porque para uns o bem é uma coisa, para outros o mal? Não. Tudo que está na observância da lei de Deus está no caminho para o bem. Tudo que é fora da observância está ao contrário. Está indo na direção contrária. Completamente contrária. Mas por que a gente está insistindo realmente forçando muito bem na lei, nessa lei e na moral? Porque ela tem tudo a ver com a nossa evolução. É o que a doutrina nos ensina. Na prática do bem, ou seja, como que nós vamos praticar o bem? É no exercício da caridade. Porque aí é que nós vamos estar praticando um bem totalmente desinteressado. A prática da caridade é isso. A nossa irmã Rosália vai explicar isso muito bem no nosso Evangelho, que existe a caridade moral, sim, como existe a caridade moral. Que não tem problema. Se você não consegue praticar a caridade material, pratica a caridade moral, pelo menos. No abraço fraterno, na ligação com o amigo, no consolo, no amparo. É uma forma de nós podermos exercitar essas potencialidades que já estão dentro de nós. E uma outra coisa muito interessante é observar por que Jesus teria dito no Sermão da Montanha para nós observarmos os lírios do campo. É uma pergunta que nós fazemos. Talvez naquela época era a única planta que eles tinham, a única flor que eles conheciam naquela região, talvez, não sabemos.
Hoje nós conhecemos uma diversidade de plantas, né? Temos a rosa, temos o gerânio, uma infinidade de outros, o cravo, cada uma com a sua beleza e essência, mas é importante notar que o lírio, ele não se sabe muito bem que terreno que ele nasce, às vezes. Às vezes o lírio dá no pântano. E ele vai mencionar ainda que nem Salomão, na sua glória, se vestiu melhor que um lírio. Nós aqui perdemos esse contato do Salomão, que foi um grande rei dessa cultura judaica que eles tinham, não só como rei, mas como sabedoria, como sábio. Salomão, para eles, era um sábio, um homem muito inteligente na época. Então, veja, não basta a inteligência, não basta desenvolver a inteligência. Qualquer um, se o lírio que nasceu do pântano, tem condições de agradecer a Deus na forma de uma flor linda, maravilhosa, como se fosse um beijo de gratidão ao Pai por ter permitido que ele chegasse a florescer e também traz o seu perfume, talvez não muito agradável para uns, agradável para outros. E por que essa comparação? Se o lírio pode fazer isso de gratidão, quanto mais nós, que somos seres inteligentes da criação, fomos criados no sexto dia, como diz o Gênesis. E as leis que nós estamos acabando de falar operam ali no lírio. São leis naturais. Nós acabamos de falar aqui, a lei é natural, a lei é divina. São as mesmas leis que operam no lírio, operam em nós. Olha a importância disso. Nós não viemos aqui só repetir lei, lei, lei. Nós viemos chamar a atenção para o que está acontecendo. Nós sempre falamos, a natureza está aí para nos mostrar. Essa é a intenção que Jesus teve na hora. É óbvio que eles não podiam compreender, como já falamos. E até hoje, talvez a gente não consegue compreender ainda. Mas nós, na doutrina espírita, com esses irmãos que vêm nos ajudar, a todos nós, porque ela é aberta a todos e fala claro, sem escurecer, sem nada, nos aponta, olha, vamos extrair daquilo que Jesus está falando o sentido espiritual. E aí sim, internalizando essa espiritualidade de que Jesus queria nos mostrar, nós podemos crescer. Nós podemos fazer algo melhor hoje do que ontem, e melhor amanhã do que hoje. Então, com esse conhecimento que nós adquirimos, nós fazemos essa transformação junto de nós. Não tem aí o curso Conhece a Ti Mesmo, que a casa está fornecendo agora? Ela vai apontar algumas coisinhas que não são muito agradáveis, que ainda nós trazemos. É óbvio que nós trazemos, nós somos reencarnacionistas, provavelmente nós já estamos aí a perder de vista quantos anos nós já, o mundo espiritual, o mundo da carne, o mundo espiritual, mais de 10 mil anos, provavelmente. O instrutor Flacos, que é ministro do nosso lar, se não me falha a memória, ele já falou que nós estamos nessa vida há mais de 20 mil anos. Então, a doutrina espírita vem quebrar isso para nós. Não precisamos ir mais para o mundo espiritual para estudar. Nós podemos começar a estudar aqui mesmo. E olha só como é interessante a lei. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, ele vai falar, espíritas, amai-vos. É óbvio, Jesus exemplificou o amor, a essência do amor puro. Ele vai voltar para Jesus novamente, amai-vos, espírita, mas instruí-vos, segundo o mandamento. Olha a lei novamente aí, gente. Vai nos despertar novamente para, espera aí, acho que tem alguns ainda dormindo.
Está dormindo, porque está no amai-vos e o instruí-vos. Está dando um parâmetro como fosse duas asas. O amor e a sabedoria é a que vai fazer a nossa ascensão espiritual. Então fica bem claro que a doutrina tem esse caráter da terceira revelação. Vem trazer todos esses ensinamentos do nosso mestre, novamente, mais explicado. Para todos. O pobre, o rico, para o revoltado, para aquele que cometeu outras coisas bem mais agradáveis, para chegar a todos. A mensagem tem que chegar a todos. E chama a nós a atenção o que nós estamos fazendo com esse patrimônio da doutrina espírita. Aumenta a nossa responsabilidade, gente. Nós somos testemunhas vivos do que estamos presenciando na casa espírita. Nós somos vivos do que está se presenciando aí fora. Nós temos que se pronunciar perante tudo que ocorre. Porque se nós ficamos sempre assim, pois é, não, nós somos testemunhos vivos do Evangelho de Jesus, que foi trazido para nós. Para que serventia tem o Evangelho, então? Para ficar lendo em casa? Ficar lá, é bonito o Evangelho de Jesus, né? Mas Jesus falou, começa a chorar. Mas é o que é, porque você não aguenta, você vai ler o Paulo Estevam, você não aguenta. Você não aguenta. Você não aguenta que aquele sujeito fez pela doutrina de Jesus, você não consegue. Eu já li 2 vezes, você não consegue ler aquilo sem chorar. A não ser que você não tenha coração. Aí é outra coisa, você continua no iceberg. Você ainda está na época da escravidão lá do Egito, mas nós já estamos aqui há 6.000 anos passados, 6.000 e agora 25, né, talvez? Mais ou menos, né? É impossível precisar alguma coisa nesse sentido. Olha só, gente, é assim. Mais uma perguntinha do Livro dos Espíritos. Por que disso se pode reconhecer em um homem o processo real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Ai, meu Deus, a prática de novo. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Pois bem. Nós sabemos que a doutrina foi formulada na base da observação. Esse missionário, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele, para dificultar ainda mais a coisa, ele era magnetizador. Quando essa doutrina surgiu nas batidas, nas mesas girantes, ele não acreditou. Falaram para ele várias vezes e ele recusava de largo. As mesas girantes, isso aí já, lá na França era coisa de brincadeira. Ele não acreditava até que mostraram alguns cadernos para ele, já tinha algumas, se não me engano, 55 cadernos de anotações. Ele, o professor, inteligente, estudou na sociedade de Pestalozzi, ele tinha muito conhecimento. Ele tinha noções de astronomia, de ciências, matemáticas, do que eu me lembro agora, e mais outras. Astronomia, filosofia. Aí ele falou, peraí, aí tem. Eu vou, agora eu vou. E ele nasceu para isso, né? Dizem os benfeitores, ele nasceu para vir fazer
Ele foi enviado de Jesus para fazer trazer a humanidade. E olha só que interessante, eu fui estudar o materialismo para vir aqui hoje. Você é espírita, vai estudar materialismo? Que confusão é essa, gente? Tem também uma questão, se não me engano, 148 no Livro dos Espíritos sobre o materialismo. Mas é controverso. Para que você vai estudar materialismo e vai falar de espiritismo na doutrina espírita? Eu vou te empurrar para fora lá. Se não, calma que eu vou explicar tudo na paz. Somos todos irmãos. Mas quando começou a nascer o materialismo, foi realmente quando a doutrina começou a florescer nos estudos. A doutrina materialista por Karl Marx e Friedrich Engels, perdão, são dois materialistas alemães. Tá certo que vamos concordar que eles deram um impulso para a humanidade, deram sim, porque naquela época ou era burguesia ou era, não tinha parâmetro, era burguesia ou era praticamente escravo. Então o materialismo veio trazer mais ou menos um certo equilíbrio, sim, mas e Deus? Essa foi a minha pergunta, que por exemplo, aqui foi, naturalmente deve ter sido algum companheiro que estava ao meu lado e falou assim: e Deus, Chico, onde é que vai entrar aí nessa coisa? Porque está tudo errado, a igreja estava totalmente desacreditada, ninguém acreditava mais em Deus. Jesus então era fantasia. Perdemos contato, 1848, como nós somos 1800 anos pós-Jesus. Jesus criaram esse camarada aí, não existe um homem capaz de expressar o amor do jeito, revelar a face de Deus. Isso é conversa de visionário, coisa de totalmente contrário. Aí nasce a doutrina espírita. Esse mês, primavera, na França, como aqui, flores lindas, florescendo, nasce a doutrina espírita, 18 de abril. É isso? Acertei. Meu ano 1857, já pelo menos alguma coisa certa, né? São poucos dias atrás, não é? Estamos em 27, 9 dias atrás, segundo a matemática. Que lindo. Do Evangelho segundo o Espiritismo também, 15 de abril de 1964, onde o Livro dos Espíritos foi realmente, que a primeira edição foi com 501 perguntas, depois a segunda em 60, com 1019, em 64 a definitiva, com o Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 15 de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque Allan Kardec, membro fundador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lançou também a revista Espírita, e cada mês ia colocando os resultados das suas observações, dos seus estudos, e aquilo foi até chegar àquele corpo de doutrina que hoje nós temos, as 5 obras básicas da doutrina espírita. Então hoje nós podemos entender e ver aonde que a doutrina espírita chega para nós como revelação. Porque são os espíritos do Senhor. Nós não cansamos de falar aqui, eles são as virtudes dos céus. E como assim, como um exército, eles se movem e vêm espalhar para nós, desde que do Senhor recebeu a ordem. Eles vêm como estrelas resplandecentes iluminar a nossa estrada e abrir os olhos aos cegos que ainda continuam na cegueira por ignorância, por muito saber, por preguiça, por revolta, que foi o que ocorreu com os nossos irmãos que foram exilados, estavam revoltados e ficaram muito mais revoltados, talvez voltaram a um planeta menos de harmonia do que eles estavam acostumados, porque você se revolta. Não tem outra opção. Você está acostumado a dirigir um Mercedes, vai querer dirigir um Fusquinha, um carro de uma coisa mais
Simples você não vai. Você se revolta. Então esses nossos irmãos que estão ao lado de nós, que o mundo espírita não é lá, não sei aonde, o mundo espírita é aqui mesmo, junto com nós, eles estão aos nossos lados. E eles nos exortam a pegarmos a lira, a cantar o coro, junto com eles, nós estamos aos seus lados agora, meus irmãos. Tenham bom ânimo, tenham fé, olhar o lírio do campo, como falou Jesus, do pântano, ele consegue trazer aquela flor linda, maravilhosa, do nada, e nós, como essência, como criatura, criadas por nosso Pai no sexto dia, percebemos que aí tem uma ordem específica, porque o Gênesis começa primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto, sétimo. Existe uma ordem na criação. Por mais que a gente veja que está acontecendo isso, acontecendo aquilo, nós sabemos que existem algumas quedas, algumas coisas bárbaras, mas nós podemos ficar vendo um cisquinho no olho do nosso semelhante quando nós temos uma trave no nosso que impede-nos a visão. É isso que a doutrina vem fazer em nossas vidas, tirar essa trave que está em nossos olhos e sermos mais conscientes na fé, na nossa fidelidade para os ensinamentos, com os ensinamentos do nosso mestre, que é um tesouro inigualável para nós, dentro da doutrina espírita e fora da doutrina espírita, como testemunhos vivos, como já falamos aqui. E continuamos a repetir, amando e servindo, nós chegaremos juntos à glória celestial. Então, o que importa agora, nesse instante, é render ao Cristo, para que essa terra abençoada possa ainda mais abençoar a nossa passagem. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos.